Bom, vou fazer uma revisãozinha então para os vestibulares de inverno de espelhos e lentes. Vamos começar com os espelhos esféricos. Tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo eles vêm de uma esfera. Essa esfera aqui ela possui um raio originalmente. O raio dessa esfera também é chamado de centro de curvatura ou centro da esfera, que ficou meio ruim, mas tudo bem. Aí, a metade da distância entre o raio e a superfície do espelho existe o foco, um ponto chamado distância focal. Então, a primeira equação que tem que saber de espelhos é que a distância focal é esse raio, ou centro de curvatura, depende a prova chama de raio, depende a prova chama de centro, dividido por 2. Depois, que é uma revisão rapidinha, tá? Não é muito comum aparecerem os raios fundamentais. Nas provas de inverno, aí o que mais cai são os casos, saber de cor os casos. Mas é importante também, para entender os casos, saber os raios fundamentais. O primeiro raio diz que todo raio paralelo ao eixo principal do espelho bate e se reflete no foco. Então aqui nós temos o centro, aqui nós temos o foco. Tem que ter cuidado também com o princípio da reversibilidade. Se todo raio reto vai para o foco, todo raio que passar pelo foco vai voltar paralelo ao eixo principal. Claro que aqui é no espelho côncavo, tu está vendo a curvatura aqui do espelho. Se for o espelho convexo, a coisa é um pouquinho diferente. O raio de luz vem paralelo ao eixo principal, bate no espelho, um prolongamento dele vai para o foco, os prolongamentos sempre são pontilhados, e aí o raio vai divergir dessa maneira aqui, ó. Também existe o princípio da reversibilidade. Se um raio vier e o prolongamento dele passa pelo foco, se o raio vier na direção desse prolongamento aqui, ó, ele vai bater no espelho e vai se refletir de maneira paralela. Claro que aqui é bem ruim de fazer a linha reta aqui, tá? Mas é para ser um raio paralelo. O segundo raio fundamental é todo raio que passa pelo centro de curvatura e bate no espelho, ele reflete-se sobre si mesmo. O caminho de ida e o caminho de volta é o mesmo. Aqui no caso, né, se aqui está o foco do espelho e tu tiver um prolongamento aqui, ó, aqui está o centro do espelho, se tiver um prolongamento que passa pelo centro do espelho, o raio vai bater no espelho e vai refletir sobre ele mesmo. E o último raio é o que passa no vértice, que é o que bate no vértice. Ele se reflete de maneira simétrica ao eixo principal. Se vier um raio de luz aqui, ó, e bater no vértice, ele vai se refletir de maneira simétrica. O que é essa reflexão simétrica? É o seguinte, opa, fiz um risco ali sem querer. Se aqui tu tiver um ângulo, a gente vai chamar esse ângulo de incidência, aqui tu vai ter o ângulo R, que é o ângulo de reflexão. Esses dois ângulos, o I e o R, tem que ser iguais. A mesma coisa acontece se o espelho for... Só um pouquinho aqui, dá um tilt. A mesma coisa acontece se o espelho for convexo. Se o espelho for convexo e ele bater no vértice, o raio vem e colide aqui no vértice do espelho, ele vai se refletir de maneira simétrica. Mesma coisa, aqui vai ter o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Tirando isso, tirando os raios fundamentais, o que interessa é a construção geométrica de imagens. Aliás, isso aqui é a coisa mais importante. Eu não vou fazer o desenho aqui de raio por raio, tá? Porque é só usar os raios fundamentais. O que tu tem que saber? No primeiro caso, tu coloca o objeto antes do centro de curvatura. Um objeto grande. Aqui está o centro, aqui está o foco. A imagem vai ficar pequenininha entre o centro e o foco. Essa imagem é uma imagem menor, ela diminuiu de tamanho, ela é invertida e ela é real. Aliás, é muito importante saber, para resolver exercícios, ajuda muito, que essas duas características aqui elas estão sempre juntas. Toda imagem invertida vai ser uma imagem real. Uma imagem real é aquela que pode ser projetada. Se tu tiver uma tela ou tiver um anteparo, a imagem vai ser projetada nessa A imagem vai ser projetada nessa tela ou nesse anteparo. O segundo caso é a reflexão simétrica. Se tu colocar um objeto exatamente em cima do centro de curvatura, a imagem dele vai ficar bem embaixo aqui do centro, e é o único caso
que o tamanho é igual, não tem nenhum outro caso que o tamanho é igual, ela continua invertida, e aí a mesma coisinha, se ela é invertida, ela também é real. O terceiro caso é o inverso do primeiro. O primeiro caso e o terceiro caso eles estão ligados, um é o inverso do outro. Se tu colocar um objeto entre o centro e o foco, a imagem vai dar grandona lá atrás do centro. Tá vendo que é o contrário, né? No primeiro caso, coloca o objeto antes do centro e a imagem fica entre o centro e o foco. No terceiro caso, o objeto é entre o centro e o foco e a imagem fica atrás do centro. A imagem aqui é maior, é invertida e também é real. Toda imagem invertida é real. Tem que cuidar para não confundir o terceiro caso com o quinto, tu vai ver depois, porque tanto no terceiro quanto no quinto as imagens são maiores. Aí dá uma confusãozinha com o famoso espelho de aumento. O espelho de aumento não é o terceiro caso, o espelho de aumento é o quinto caso. O quarto caso, quando tu coloca o objeto em cima do foco, a imagem vai se formar no infinito. Aqui, como não tem imagem, a gente vai fazer os raios. Ó. O raio vai vir paralelo ao eixo principal, vai bater no espelho e vai para o foco. É o primeiro raio fundamental. E aí tu passa um raio que passa do objeto pelo centro de curvatura, porque esse raio iria até o espelho e voltaria sobre ele mesmo. Esses raios ficam paralelos. Então aqui a gente chama de imagem imprópria. A imagem imprópria, ela forma-se no infinito, ela está no infinito. Imprópria. O quinto caso talvez seja o mais importante aí para a vida prática, o quinto e o sexto, que é quando tu coloca o objeto antes do centro. Se tu colocar o objeto antes do centro, a imagem vai ficar grandona do outro lado do espelho. Então essa imagem é uma imagem maior, então a princípio seria igual ao terceiro caso, só que ela é direita ou direta e ela é virtual. Isso aqui também é uma coisa que tu pode gravar. Essas duas características sempre andam juntas. Toda imagem direita é uma imagem virtual. E o sexto caso, que é o caso... e é bom botar que o quinto caso é o espelho de aumento. É o espelho que as meninas usam para se maquiar. O espelho de aumento é o quinto caso. Bem importante. O sexto caso é o único caso do espelho convexo. O espelho convexo, o caso é sempre o mesmo. Tu coloca um objeto na frente do espelho, a imagem sempre vai ficar pequenininha antes do foco. Essa imagem ela é menor, ela continua direita, que ela está do mesmo lado, e aí, como sempre, né, ela é virtual. Por que o espelho convexo ele é muito usado no dia a dia? Porque como ele diminui a imagem, ele amplia o campo de visão. Então esses espelhos aqui são usados quando tu precisa da ampliação do campo de visão. Amplia o campo de visão. Então ele é usado nos espelhos retrovisores dos carros, ele é usado nos edifícios garagem, nas lojas de conveniência, quando tu precisa ampliar o campo de visão. Depois que tu sabe os casos de cor, vem os detalhes técnicos da equação de Gauss e da regra de sinais. Em algumas questões aí, alguns exercícios do vestibular de inverno, cai isso, tá? A gente pode escolher aqui um caso qualquer, vamos escolher o terceiro caso. Eu coloco o objeto entre o centro e o foco, vou trocar a cor aqui, a imagem vai ficar grandona atrás do centro. Isso aqui tem que saber de cor, tá, pessoal? Não tem jeito, senão tu vai demorar muito para fazer o exercício. A gente já sabe que a distância focal é a distância que existe entre o foco e o vértice do espelho, então essa distância aqui é a distância focal. A distância que o objeto é colocado do vértice do espelho é chamada de distância do objeto, e a distância que a imagem está do vértice do espelho é chamada de distância da imagem. Se você começasse a construir triângulos aqui, você ia ver que a equação de Gauss nada mais é do que semelhança de triângulos. Então o Gauss achou a relação matemática, o famoso 1 sobre fudido. O inverso da distância focal é igual ao inverso da distância da imagem mais o inverso da distância do objeto. Isso aqui nada mais é do que uma semelhança de triângulos, tá? É 1 sobre fudido. E existe a fórmula do aumento linear transversal. O aumento linear transversal é menos o valor da distância da imagem dividido pela distância do objeto. Observa que o sinal negativo já está na fórmula.
E aí talvez a coisa mais chata de espelhos seja a regra de sinais. Existem dois espelhos, o côncavo e o convexo. Então, o foco é positivo quando o espelho é côncavo. Côncavo. Ah, minha caneta aqui tem uma região que ela não está escrevendo bem. Foco positivo, espelho côncavo. Foco negativo, o espelho é convexo. A distância do objeto vai ser sempre positiva, porque não existe objeto virtual, o objeto é sempre real. A distância da imagem é positiva se a imagem for real, e a distância da imagem é negativa se a imagem for virtual. O aumento é positivo quando a imagem é direita ou direta, e o aumento é negativo quando ela é invertida. Por que essa regra de sinais é chata? Porque é tu que tem que colocar esses sinais. Vamos fazer análise de sinais nesse caso aqui que eu inventei. Ó. O espelho é convexo. Se o espelho é convexo, a distância focal é positiva. A distância do objeto é positiva porque ela é sempre positiva. A imagem é real. Como a imagem é real, a distância da imagem também é positiva. Só que a imagem é invertida. Quando a imagem é invertida, o aumento é negativo. O que isso quer dizer? Se o aumento é negativo, quando tu for usar essa equação aqui, se porventura precisar, tu vai ter que colocar o sinal do aumento aqui negativo. E aí o sinal esse sinal negativo com o sinal da própria fórmula vão acabar se cancelando. Então, se tu não colocar o sinal na fórmula, o resultado vai dar errado. Por isso que a parte chata é a regra de sinais. Aí vamos fazer uns exercícios aqui rapidinho, ó, sobre os vestibulares aí de inverno que vocês vão fazer. Aí, ó. O NISC de 2009. Considere um espelho de distância focal e raio de curvatura R. Nessa análise, considere também DO e DI as distâncias de um objeto ou sua imagem ao vértice do espelho. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta, tá vendo? Incorreta. Se o espelho for côncavo e DO for maior que R, a imagem é real. O que é isso aqui? O primeiro caso, ó. O espelho é côncavo, tu tem o foco e o raio. O que ele está dizendo? Que se o espelho for côncavo e a distância do objeto for maior que o raio, então onde é que está o objeto? O objeto vai estar aqui. Sempre que o objeto estiver aqui, a imagem vai estar entre o raio e o foco. O que essa imagem é? Essa imagem é real. Então, a letra A está certa. B. Se o espelho for convexo e o DO for maior que R, a imagem é virtual. O espelho convexo só tem um caso. Em qualquer espelho convexo, a imagem é sempre virtual. Então está certa. Se o espelho for côncavo e DO for menor do que F, opa, o que acontece aqui, né? Tu tem um espelho côncavo. O que ele está dizendo agora? Que a distância do objeto é menor que a distância focal. Então, qual é o caso que nós estamos trabalhando? O quinto caso. Tem o foco e tem o raio. Cara, o objeto está antes do foco. Então a imagem vai estar do outro lado grandona. É o quinto caso. É o caso do espelho de aumento. A imagem é menor que o objeto. Não. A imagem é maior que o objeto. Letra C está incorreta. Vamos ver as outras. Se o espelho for convexo e DO for menor que o F, a imagem é menor que o objeto. No espelho convexo, a imagem é sempre menor que o objeto. Tá certo? Se o espelho for plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Tá certa? No espelho plano, o aumento do espelho plano vale sempre 1. Quer dizer, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto são sempre iguais, são sempre os mesmos. Beleza, vamos fazer mais uma aqui para encerrar. OA2. Para um observador, um sinal de nascença no antebraço. Para observar um sinal de nascença no antebraço, um garoto dispõe de um anteparo e 3 espelhos, um plano, um convexo e um côncavo. Despreocupado com as demais características da imagem, queria apenas que o tamanho dela fosse igual ao sinal do antebraço. Ela quer que o tamanho fosse igual. Né? O garoto poderia então utilizar... Bom, primeira coisa é o espelho plano, por causa daquilo que eu acabei de explicar. Né? No espelho plano, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto sempre são iguais, porque o aumento dele vale 1. E tem algum outro espelho que também deixa o tamanho seu mesmo? Sim, o espelho côncavo. Só que daí qual o caso do espelho côncavo? O segundo caso do espelho côncavo. No segundo caso, tu também tem o tamanho do objeto e o tamanho da imagem igual. O que ele não poderia usar? O convexo. Então, o espelho A ou o espelho B? Não. O espelho A ou o espelho C. Sendo que no espelho A, a imagem seria virtual e no espelho C ela seria real. Perfeita a letra E, né?
O espelho plano sempre produz imagem virtual e o espelho convexo e o espelho côncavo, no segundo caso, vai produzir uma imagem real. Beleza? Feita a nossa revisão aí de espelhos. Bom estudo!